Olá, seja bem-vindo ao evento Invista Sem Medo. Eu sou Mestre Gabrão, investidor qualificado e especialista em finanças e banking. Quem aprende não depende, e hoje eu vou mostrar para você os passos para perder o medo, organizar e investir a sua renda para acelerar a sua aposentadoria. Olha, falando assim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, por isso eu quero te dizer que aqui eu só vou te ensinar o que eu fiz e testei comigo mesmo. Você pode organizar e investir parte da sua renda para acelerar a sua aposentadoria sem nenhuma dificuldade, sem nenhum grande problema. Por que eu estou dizendo isso? Eu era empregado. Você pode ser empregado, autônomo, profissional liberal ou funcionário público. Eu estou te mostrando a minha carteira de trabalho para provar que eu não construí meu patrimônio com uma grande ideia ou sacada ou um grande negócio. Nós temos a tendência de pensar que esse tipo de coisa só é possível para herdeiros e empreendedores que se deram muito bem. Mentira. Dá para trabalhar, se organizar e investir bem a fim de alcançar o objetivo de aposentar-se mais cedo. Entretanto, é importante ter o conhecimento para evitar investimentos ruins que irão atrasar a sua jornada. Olha só essa notícia: você confia na recomendação do seu gerente e coloca o seu dinheiro em algum fundo que o banco recomenda. No final das contas, acaba perdendo para o índice de referência. Você paga a taxa de administração para uma equipe profissional performar pior que o índice de referência. Mas olha, com conhecimento é possível investir bem e sem medo no Brasil e no exterior. Eu faço isso. Veja a minha carteira, rendeu muito mais que todos os principais indicadores do mercado: poupança, inflação e CDI. Se você deixar dinheiro parado em poupança, veja que é possível conseguir quase 3 vezes mais no ano. Então não faz sentido deixar esse dinheiro parado lá. Se você investir apenas em renda fixa como CDBs, veja que é possível conseguir quase o dobro da rentabilidade. Com essa rentabilidade anual que eu estou mostrando aqui para você, você consegue mais que dobrar o seu patrimônio a cada 4 anos. Então imagine você trabalhando, organizando e investindo a sua renda de maneira consistente, sem medo, e seu patrimônio investido dobrando de tempos em tempos. Isso é possível e acelera a sua aposentadoria. Depois de conquistar a liberdade financeira, você pode escolher o que quer. Pode continuar trabalhando, mais leve, sem pressão, por não precisar disso para pagar as suas contas. Também pode deixar de trabalhar no que faz hoje para se dedicar ao que deseja, ao que lhe motiva mais, ao que gosta mais, deixar a sua marca e contribuição para o mundo. Independência, para mim, não significa parar de trabalhar. Significa fazer apenas o trabalho que se gosta, com pessoas que se gosta, nas horas que se quer, pelo tempo que se quer. Essa é a foto da minha carta de demissão. Eu era gestor de uma equipe em uma grande multinacional. Eu estava nessa empresa há 8 anos. Algumas pessoas me chamaram de louco por eu sair. Eu tinha uma carreira promissora pela frente, eu tinha um bom salário e bons benefícios. Quando souberam então que eu pedi as contas, aí é que me chamaram de doido mesmo. Falaram que eu estava abrindo mão da multa dos 40%, do FGTS, do aviso prévio e de outras coisas. Mas a questão era que o dinheiro já não era o principal fator nas minhas decisões. Por isso eu amo essa frase do Morgan Housel: use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo, porque não ter controle sobre o seu tempo é um empecilho universal e muito forte para a felicidade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser, paga o maior dividendo que existe nas finanças. Com essa liberdade, eu decidi realizar um antigo desejo: morar em uma cidade com praia. Algo que sempre amei. Além disso, uso a maior parte do meu tempo por criar memórias com a minha família. Eu sou péssimo nesses registros, pois realmente amo viver os momentos ao invés de ficar com uma câmera na mão. Mas tenho algumas fotos. Certamente uma das que mais amo é ele tirando uma soneca em minha barriga no meio da semana às 10 horas da manhã. Se não fosse a liberdade, certamente eu não poderia fazer isso com ele. Claro que aqui estão as fotos bonitas. Ser um pai presente dá trabalho. Criar uma criança é cansativo. Mas eu quero estar ao lado dele. Eu não consigo ver onde eu poderia gastar o tempo de vida que tenho da melhor maneira, de maneira melhor. Eu falo sobre deixar a marca no mundo e por isso estou ensinando investimentos. Mas certamente a marca que mais quero deixar é no coração do meu filho. Que ele saiba que teve um pai que o ama e que esteve presente com ele ao longo da vida. Olha, eu não sei o que é mais importante para você, mas certamente se você valoriza tempo, experiências e família, você vai ter uma forte conexão comigo e vai entender a profundidade do que eu estou falando aqui. Então, antes de falar rapidamente da minha trajetória, você precisa saber que eu sou um pouco como você. Eu só queria ser livre e fazer as coisas do meu jeito, quando desejo. Como você viu até aqui, eu não sou especial, mas percebi durante a minha jornada que poderia ser mais dono do meu tempo, aposentar-me mais cedo, organizando e investindo sem medo parte da minha renda. Vou te contar essa trajetória. Eu não nasci no momento da vida em que eu já podia escolher fazer o que eu queria com o meu tempo. A liberdade financeira é um processo, não um evento.
Isso quer dizer que há uma rota a ser percorrida para alcançar a liberdade financeira. Em 2005, ao completar 18 anos, no dia seguinte do meu aniversário, fui ao banco e abri minha conta. Nesse dia, eu fiz meu primeiro investimento. Imagine só como era ter acesso às informações sobre investimentos nessa época, sem nenhum capital relevante para começar. Para você ter uma ideia, em 2005 o Facebook só existia há 2 anos, mas não era nem um pouco parecido com o que é hoje. O YouTube seria fundado naquele ano. O WhatsApp, Instagram, TikTok nem existiam. Os portais de notícias ainda não tinham tantas informações. Jornais e revistas nas bancas eram a realidade mais presente para se ter acesso a informações. Se hoje o problema é o excesso de informação e saber em que ou quem confiar, na minha época era ter acesso à informação. Com a falta de conhecimento, o medo de perder meu dinheirinho, sem ninguém no círculo de convivência que tivesse conhecimento de finanças, eu fiz meu primeiro investimento e coloquei R$ 400 na poupança. Depois de um mês, na data de aniversário da poupança, eu vi os primeiros juros da minha vida serem acrescentados ao meu patrimônio. Lembro direitinho desse dia. Eu estou na agência do Itaú, no centro da cidade, no interior de São Paulo, em frente ao caixa eletrônico, olhando para a tela. Depois de colocar o cartão, senha, selecionar os menus, eu estava vendo o saldo da minha conta poupança. Olha, eu tive dois choques ali naquele exato momento. O primeiro é que eu não havia vendido meu tempo para ganhar aquele dinheiro. Eu já trabalhava desde os 15 anos, já entendi o conceito de ter que fazer algo em troca de dinheiro. Mas ali naquele momento eu percebi que eu tinha feito dinheiro e não ganho ele em troca do meu tempo. Segundo, o valor que estava ali era ridiculamente baixo. Apesar de o conceito ser bom, ele era irrelevante para o que eu queria. Se eu fosse nesse ritmo, iria demorar muito para eu fazer a quantidade de dinheiro que fizesse diferença na minha vida. Passei alguns dias refletindo sobre esses dois choques e eu via no jornal as notícias sobre economia, mercado financeiro, ações e tudo que subia e descia, crises e tudo mais. Então, eu tive um forte desejo de aprender mais sobre investimentos e finanças para acelerar minha aposentadoria. Eu queria fazer mais dinheiro, vender menos o meu tempo para ganhar dinheiro. Eu tinha essa grande dificuldade de encontrar informação concreta de confiança e que me desse segurança para avançar. Eu li algumas notícias e ia conversar com o gerente do banco. Qualquer um que me atendesse, na verdade, para ver o que eu poderia fazer. Mas era uma dificuldade ter acesso aos investimentos que eu lia sobre. Frequentemente eu recebia uma negativa. E recebia uma recomendação que não passava segurança. Eu me sentia sozinho, eu tinha medo de perder dinheiro. Porque a conta das recomendações que eu recebia simplesmente não faziam sentido. Isso me segurava e eu acabava mantendo dinheiro na poupança. Que ódio eu tenho dessa época. Além das dificuldades que eu já citei, eu tinha problemas em conseguir acesso às ferramentas corretas para investir melhor. Corretora e home broker não eram simples como são hoje, muito menos de fácil acesso. Além disso, eu não conseguia aprender o caminho para chegar nelas, pois as pessoas que eu tinha acesso não me ensinavam sobre isso, principalmente dentro dos bancos. Fiquei com tanta raiva disso que prometi para mim mesmo que um dia era o banco que iria me procurar como cliente. Olha, alcançar a proficiência financeira não é fácil, mas não ter tempo para fazer o que você deseja também não é. Aqui é uma questão de escolher a luta que você deseja. Como eu não tinha atalhos nem mentores no início, eu acabei prosseguindo pelo caminho mais longo e tradicional. Fiz faculdade, 2 pós-graduações, trabalhei no setor financeiro por anos, até me tornar um especialista em finanças e banking. E valeu a pena. Hoje o que eu mais recebo são ligações dos bancos querendo que eu leve mais investimentos para lá, que eu leve as contas das minhas empresas, me oferecem isenção de todas as tarifas e tenho acesso a investimentos melhores. Não pago anuidade de nenhum cartão, tenho crédito sem juros por 10 dias. Isso mesmo. O banco me empresta dinheiro e se eu devolver até 10 dias eu não pago nada de juros na operação. Com relação aos investimentos, recentemente recebi uma lâmina de um investimento com rentabilidade esperada de 16% ao ano. Diferente do passado, onde eu só recebia propostas com rentabilidade inferior aos juros do país, hoje eu recebo as propostas que são superiores. Bom, com toda essa dificuldade, mas encantado pela possibilidade de fazer dinheiro com os investimentos, principalmente ao perceber que os juros do mês seguinte rendiam sobre os juros do mês anterior, eu tomei uma decisão. Eu mudei uma chave na minha cabeça. Decidi que a maior parte do dinheiro que eu ganhasse seria destinado para fazer mais dinheiro, através de investimentos. A ideia era o dinheiro trabalhar pelo dinheiro. Eu entendi que isso aceleraria muito a minha aposentadoria. Agora eu estou dividindo isso com você porque quero que você tenha a liberdade que eu tenho hoje. Usar o dinheiro para comprar tempo e poder de escolha proporciona um estilo de vida com o qual pouquíssimos itens de luxo podem competir. Essa é uma causa que me motiva mais profundamente. Ajudar você a se organizar e investir sua renda para acelerar a sua aposentadoria é algo que me motiva profundamente. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas e saber que posso evitar que você sofra o que eu sofri me motiva. Você não precisa perder o tempo e ter medo de investir como eu tive.
Agora eu tenho essa experiência e eu posso ser a pessoa no seu círculo de amigos com quem você vai poder falar sobre o assunto. Eu não tive isso, mas quero prover isso para você. Eu sei que dinheiro não é um fim, mas um meio poderoso de viabilizar segurança e oportunidade. Eu quero que você tenha liberdade para investir o seu tempo no que te motiva mais. Eu quero te dar um atalho, ao invés de você seguir o caminho longo como eu fiz. Por isso estou aqui dividindo tudo isso com você. Você precisa entender que dinheiro mais tempo é igual a riqueza. Então, se você quer investir pouco e alcançar a riqueza, você precisará de mais tempo. Caso deseje alcançar a riqueza mais rapidamente, você precisará de mais dinheiro. Investir bem e potencializar a sua rentabilidade é apoiar você no quesito dinheiro. Uma vez que seu patrimônio cresce mais rápido, não dependendo somente dos seus aportes, e quanto mais você tiver, mais isso acontecerá. Um exemplo que eu quero te dar aqui: se você tiver 100 mil aplicados hoje a uma taxa de 1% ao mês, em um ano só de rentabilidade você vai conseguir pouco mais de 12 mil reais em juros. Se você tiver 1 milhão, poderá conseguir mais de 120 mil reais em juros. Apesar dos percentuais não mudarem, o número absoluto vai aumentar e muito. Por isso, quanto mais dinheiro tiver, mais conseguirá. Agora, perceba que com a rentabilidade da minha carteira que mostrei no início do nosso evento aqui, 1 milhão renderia mais de 236 mil reais no ano. Isso é mais que o dobro de um investimento conservador de 1% ao mês. Para investir sem medo, a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer objetivos claros. Olha, não é papo de coach nem enrolação. Pensa comigo. Você quer acelerar a sua aposentadoria. Como você vai acelerar um caminho rumo a um objetivo que você não definiu bem? Ter objetivos claros é fundamental para você saber onde você quer chegar. Quanto tempo você vai levar e quanto dinheiro você vai precisar? Sem objetivos, você corre o risco de investir sem rumo, sem critério e sem motivação. Lembra da história de Alice no País das Maravilhas e o gato risonho? Se você não sabe onde quer chegar, tanto faz o caminho que vai tomar. E o meu objetivo aqui é acelerar a sua aposentadoria. E para isso você precisa tomar o caminho mais curto. Mas a aposentadoria é traduzida em objetivos claros e propósito. Para definir seus objetivos financeiros, você precisa levar em conta suas prioridades, as suas necessidades e os seus desejos. Você também precisa ser específico, realista e mensurável. Por exemplo, não basta dizer que você quer aposentar-se. Você precisa dizer o que você fará com isso, quando e quanto vai te custar. Assim, você pode planejar melhor seus investimentos e acompanhar o seu progresso. Resumindo, de quanto você precisa para aposentar-se, seja em patrimônio ou renda mensal? Essa pergunta é o mínimo que você precisa responder, senão o que vier está bom. Se eu não tivesse um número claro em minha cabeça, eu não buscaria mais rentabilidade para acelerar esse caminho e precisar de menos tempo. Eu não teria ficado com raiva de mim, por exemplo, quando a Selic chegou a 19,75% em 2005 e eu estava investindo em poupança que pagava naquele ano 9,17%. Sabendo o que eu sei hoje, eu teria feito mais que o dobro de dinheiro fácil. Isso teria acelerado a minha liberdade financeira ainda mais. Foi dinheiro que eu deixei na mesa. Foi mais tempo que eu precisei. Então, para você não cometer o mesmo erro que eu, já parte de um objetivo claro logo do início. Uma dica para você definir seus objetivos financeiros é usar a técnica SMART. S de específico, ou seja, seu objetivo deve ser claro e detalhado, sem deixar margem para dúvidas. M de mensurável, seu objetivo deve ser quantificável, ou seja, você deve poder medir o seu resultado. A de atingível, o seu objetivo deve ser possível de ser alcançado, de acordo com a sua realidade e seus recursos. Mas lembre que ele deve ser possível, mas também deve ser um desafio. R de relevante, seu objetivo deve ser importante e significativo para você, de acordo com seus valores e propósitos. É daqui que vai partir a sua motivação, que vai ser muito importante para você perseverar nesse caminho. E o T de temporal, seu objetivo deve ter um prazo definido para ser realizado, para que você possa se organizar e se comprometer. Então, você deve, eu quero me aposentar em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Isso deve estar claro para você. Isso vai ajudar você a entender o seu jogo. E ter esse domínio vai reduzir muito o medo de investir. Sabe por quê? Porque você entenderá exatamente os tipos de riscos que deseja tomar para alcançar os seus objetivos. Eu quero que você jogue sempre com base no seu melhor interesse. Mas só você será capaz de fazer isso se tiver claro na sua mente qual é o seu melhor interesse. Feito isso, vamos para o segundo ponto da nossa aula, falar sobre como definir o seu perfil de investidor, que vai te ajudar a fazer investimentos com confiança e sem medo. O perfil do investidor é uma forma de classificar os investidores de acordo com as suas características, preferências e tolerância a risco.
O risco, como você deve saber, é a possibilidade de você perder dinheiro em um investimento por causa de fatores que fogem do seu controle, como variação do mercado, inflação, taxa de juros, a situação política e econômica. Então, risco nada mais é do que probabilidade, cenários que podem acontecer ou não. Saiba que risco e retorno estão intimamente ligados e costumam ser diretamente proporcionais, mas nem sempre, tá? O que isso significa? Que quando o risco é alto, geralmente o retorno é alto também, tá? Mas nem sempre. Você tem que estar atento a isso para não se enfiar em enrascada, colocar seu dinheiro no risco sem realmente ter a probabilidade de ter um retorno melhor. E quando o risco é baixo, o retorno também costuma ser baixo. Olha, existem três tipos de perfis de investidor: conservador, moderado e arrojado. Cada um deles tem um grau diferente de aversão ao risco, de expectativa de retorno, pelo menos deveriam. Mas na prática, todo mundo quer baixo risco e muito retorno. Agora, querer é diferente de conseguir. Sabendo como o mercado funciona, isso já vai te ajudar a não cair em armadilhas. Caso alguém te ofereça rendimentos altos garantidos, falando que o risco é baixo, desconfia. Agora vamos às principais características de cada um. O investidor conservador é aquele que prioriza a segurança e a liquidez dos seus investimentos, ou seja, ele prefere investir em produtos que tenham baixo risco de perda e que possam ser resgatados a qualquer momento. Ele não deve se importar em ter um risco menor, desde que você tenha a garantia de preservar o seu patrimônio. O investidor moderado é aquele que busca equilíbrio entre a segurança e a rentabilidade dos seus investimentos. Ou seja, ele aceita correr um pouco mais de risco desde que tenha um retorno maior. E o investidor arrojado é aquele que prioriza a rentabilidade e o crescimento de seus investimentos. Ou seja, ele está disposto a correr um risco alto desde que tenha um retorno alto. Feito isso, vamos para o próximo ponto aqui da nossa aula, que é explicando o conceito de renda passiva, que vai ser essencial para você poder alcançar a sua aposentadoria e viver ela. Renda passiva é o dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar diretamente por ele. Ou seja, é uma fonte de renda que não depende do seu tempo, do seu esforço, da sua presença física. É o dinheiro que trabalha para você e não o contrário. Um exemplo de renda passiva é o juro de um investimento. Você aplica seu dinheiro em um produto financeiro e recebe uma remuneração periódica do seu capital investido. Você não precisa acompanhar o mercado nem fazer operações para receber esse dinheiro. Ele pode ser acrescentado ao seu capital aí de maneira recorrente e automática. Por que a renda passiva ela é tão importante para a aposentadoria? Porque ela te permite ter mais tempo, mais dinheiro, mais liberdade para fazer o que você quiser. Uma vez que você não precisa trocar o seu tempo pelo dinheiro, você vai poder usufruir de tudo isso. Tá? Imagina que você tenha uma renda passiva suficiente para cobrir todos os seus gastos essenciais, como moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, etc. Isso significa que você não precisa mais trabalhar para sobreviver, mas sim para se realizar. Você pode escolher o que quer fazer, quando fazer, onde fazer e com quem fazer. Você pode se dedicar aos seus hobbies, aos seus projetos, à sua família, à sua comunidade ou ao seu propósito. A renda passiva é o que te permite viver de renda. Qual é o objetivo final, que é o objetivo final de muitos investidores? Mas como você pode alcançar esse objetivo? Vou te falar isso agora no próximo ponto. Basicamente, você tem que entender que para viver de renda você precisa passar por duas fases. Uma é a fase da construção do patrimônio e a outra da fruição. Se você tentar inverter essa ordem, você não vai conseguir alcançar seu objetivo. Se você tentar usufruir do seu patrimônio enquanto ele ainda está em construção, muito provavelmente vai faltar dinheiro para você lá na frente. Então, a fase da construção é a fase que você trabalha para acumular o seu dinheiro e investir em produtos que vão gerar renda passiva para você. Nessa fase, você precisa ter disciplina, planejamento e paciência, pois é um processo que leva tempo e requer esforço. Você precisa poupar parte do seu salário, evitar dívidas, controlar seus gastos, buscar fontes de renda extra, estudar sobre investimentos, diversificar sua carteira e reinvestir seus lucros. O seu objetivo nessa fase aqui é atingir o número mágico, que é o seu valor do patrimônio que gera uma renda passiva suficiente para cobrir o seu custo de vida. Lembra que eu falei lá no começo do evento sobre definir objetivos? No mínimo, aquela pergunta lá você tem que aplicar aqui, ou seja, você tem que construir um patrimônio grande o suficiente para bater aquela meta que você estabeleceu lá, ou que gere pelo menos a renda mensal que você pensou lá atrás. Já na fase de fruição, é a fase que você vive da renda gerada pelo seu patrimônio, sem precisar trabalhar para isso. Nessa fase, você pode desfrutar do seu tempo, do seu dinheiro, da sua liberdade, fazendo o que você gosta ou da maneira que te faz mais feliz. Para ilustrar essas duas fases, vou usar um exemplo hipotético aqui, ó. Vamos supor que você tenha 30 anos, ganhe 10 mil reais por mês e gaste 7 mil por mês e invista 3 mil por mês em investimentos que rendam aí 10% ao ano. Suponha também que você queira se aposentar aos 60 anos mantendo seu padrão de vida. Qual seria o seu número mágico? Para calcular esse número mágico, você precisa saber qual que é a renda passiva mensal que você precisa, que é o valor que você vai precisar receber todo mês para cobrir o seu custo de vida. No caso do exemplo que a gente está falando aqui, é 7 mil reais. Depois,
você precisa saber qual é a taxa de retirada, uma porcentagem do seu patrimônio que você vai sacar todo ano para viver de renda. Uma taxa de retirada comum aí é de 6,17%, que significa que você vai sacar 6,17% do seu patrimônio ao ano, ou seja, 0,5% ao mês. Então, para saber o seu número mágico, você precisa dividir a sua renda mensal desejada pela taxa da retirada mensal. Isso significa que você precisa de um patrimônio de 1,4 milhão para viver de renda, sacando 7 mil por mês, sem acabar com seu dinheiro ou poder de compra, uma vez que é comum encontrar títulos do Tesouro Direto, como na foto que está aqui na tela compartilhando vocês, pagando isso mais IPCA ou pelo menos muito próximo disso. Então, essa é uma parte muito importante dessa conta para você fazer. E eu sei que parece muito, né? Muito dinheiro pelo que eu estou fazendo aqui, mas aqui a gente está falando de rentabilidade real, né? Respeitando a inflação para que seu poder de compra não caia ao longo do tempo e para que você tenha ali liberdade e autonomia para continuar vivendo o mesmo padrão de vida. Então, na verdade, seu patrimônio vai estar rendendo muito mais do que os 7 mil. Mas você vai sacar isso e ao longo dos anos você também consegue reajustar esse valor para não perder poder de compra. Agora, se você achou esse valor muito grande, você tem três opções. A primeira é desistir, depender do INSS, se você for contribuinte, né? A segunda é trabalhar até morrer para manter sua renda, se for possível. E a terceira é fazer seu melhor, ajustar os gastos, aportar mais e construir a sua aposentadoria. Você pode simplificar a vida e aumentar a sua rentabilidade. Esses são dois importantes pilares. Agora, para te ajudar, eu quero dizer que os investimentos no Tesouro Direto são a base de risco e retorno que você deve obter para qualquer investimento. Mas investindo com confiança, você pode conseguir rentabilidades maiores que essa. Por isso eu digo que é possível acelerar sua aposentadoria. Assim você não fica preso como eu fiquei no começo da minha jornada. Investir bem significa escolher os produtos que se adequam ao seu perfil de investidor, aos seus objetivos financeiros e ao cenário econômico. Investir bem também significa buscar uma rentabilidade que seja superior à inflação, ou seja, o aumento geral de preços de bens e serviços. Feito isso, vamos aqui para o último ponto da nossa aula, que é que eu vou criar para você um passo a passo para ajudar você a assumir o controle do seu dinheiro, investir sem medo e botar tudo isso em prática. Depois de aprender sobre os conceitos e estratégias de investimentos que eu te ensinei até aqui, você pode estar se perguntando, tá, mas você falou pra caramba, é muita informação, como que eu coloco tudo isso em prática? Então eu fiz um resuminho aqui de 7 pontos, 7 coisas que você precisa fazer para poder colocar isso em prática. Primeiro, faça um diagnóstico financeiro. O primeiro passo é saber como está a sua situação financeira atual. Eu falei no começo da aula que era muito importante definir objetivos, mas para traçar a melhor rota até o seu objetivo, você precisa saber aonde você está. É dessa maneira que um GPS funciona. Ele calcula a melhor rota do ponto A ao ponto B. Se você só sabe onde você quer chegar, mas não sabe muito bem onde você está, talvez você não consiga desenhar o melhor caminho para isso. No passo 2, você precisa criar um orçamento financeiro. É você planejar como você vai usar o seu dinheiro. Você precisa criar um orçamento, que é uma ferramenta que vai te ajudar a definir suas metas e prioridades. Você pode usar a regra do 50, 30, 20, por exemplo. E você divide a sua renda em três grandes partes: 50% para despesas essenciais, como moradia, alimentação, transporte, 30% para despesas pessoais, como lazer, e 20% para despesas financeiras, como poupança, investimentos ou pagamento de dívidas, por exemplo. Tá? No passo 3, eu falo sobre a necessidade de criar uma reserva de emergência. Esse é um passo que você precisa fazer para você ter uma segurança, um colchão para imprevistos que podem e vão acontecer na sua vida. Por isso você precisa criar essa reserva, que é uma reserva de dinheiro que vai te dar tranquilidade. Aqui mora um dos grandes segredos para você investir sem medo. Você consegue arriscar mais o seu patrimônio em troca de mais rentabilidade quando você se sente seguro, quando você tem um colchão te protegendo. Isso ajuda demais. Então, esse passo aqui é muito importante para você conseguir vencer o medo de investir, vencer os riscos, as modalidades de investimentos, aproveitar mais as modalidades de investimentos que existem e os riscos associados a elas, tá? Então, por isso é muito importante. No passo 4 aqui eu falo sobre pagar todas as suas dívidas. Isso é outra coisa que ajuda você também a vencer o medo de investir em outras coisas, porque uma vez que você é livre de dívidas, você se sente livre também para poder arriscar um pouco mais e trazer mais rentabilidade para você. Então você precisa se livrar das dívidas e pagar elas aqui. Existem várias técnicas aqui que você pode usar, como bola de neve, né? Que consiste em pagar primeiro as dívidas menores e depois as maiores. Ou tem também a técnica da avalanche, que é o contrário, você começa nas dívidas maiores e desce para as menores, tá?
No passo 5, eu falo sobre definir os objetivos financeiros. Então, recapitulando o que eu falei lá atrás, você precisa estar claro para você qual é o seu objetivo, o que que você quer conquistar com o dinheiro, quanto dinheiro você precisa, qual é o patrimônio, qual é a renda. Ter uma meta bem clara de tempo, né? Algo que seja atingível, mas que seja relevante para você realmente conseguir traçar a melhor rota. No passo 6 é importante que você conheça o seu perfil de investidor, que foi algo que eu expliquei aqui também na aula, né? Para você conseguir ficar seguro, para você se sentir bem com o investimento que você está fazendo. Mas olha, perfil de investidor não é uma coisa que fica marcado em você para sempre, não. Conforme você consegue mais dinheiro, mais conhecimento e principalmente mais experiência, vivência, esse perfil pode ir mudando. Você pode ir saindo de um perfil conservador para um perfil moderado e arrojado. E o fato de você ser um investidor arrojado não significa que você vai estar 100% do tempo altamente exposto a investimentos com risco ou renda variável. Dependendo do momento, da situação, você pode sim fazer alocações diferentes. Apesar de ser um investidor arrojado, você vai estar com uma carteira que parece de um investidor moderado, porque depende do que está acontecendo, tá? E aí, o último passo é você efetivamente montar a sua carteira de investimentos, né? E conseguir aí distribuir seus investimentos de maneira que você consiga aumentar a sua rentabilidade. Então, para isso, você precisa levar em conta seus objetivos financeiros, o seu perfil de investidor, o cenário econômico. Você precisa diversificar seus investimentos, ou seja, distribuir o seu dinheiro em diferentes produtos, diferentes classes, setores e riscos. Assim você reduz a chance de perder dinheiro e aumenta a chance de ganhar dinheiro. Você pode investir em produtos de renda fixa, como CDB, Tesouro Direto, em produtos de renda variável, como ações, ETFs. Você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em FIIs de infraestrutura, você pode investir até em criptomoedas. O objetivo é montar uma carteira de investimento que seja rentável, segura e adequada ao seu perfil e aos seus investimentos. Você não precisa ganhar sempre, você só precisa ganhar a maioria das vezes. Então, esses são os 7 passos que eu recomendo você seguir para assumir o controle do seu dinheiro e começar a investir sem medo hoje mesmo. Se você seguir esses passos, eu tenho certeza que você vai conseguir organizar suas finanças e tomar as melhores decisões e alcançar os seus objetivos financeiros, tá? E olha, eu quero falar agora o que você vai encontrar aí no mercado. Geralmente você vai encontrar no mercado pessoas falando para você aprender gestão ativa e gestão passiva. Algumas vão defender a gestão ativa, que é você escolher cada um dos seus ativos ali que você está fazendo. E você vai encontrar outras pessoas defendendo a gestão passiva, que é você investir em ETFs, em fundos no qual o fundo em si já é um pacote de vários ativos ali, então você já fica diversificado. E por que eu não gosto dessas defesas que as pessoas fazem? E existem estatísticas boas para ambos os lados. E também tem dados ruins para ambos os lados, né? Eu acho que não é bom você já de cara escolher uma linha de pensamento e já sair seguindo aquela linha de pensamento, sabe por quê? Porque como que você vai escolher o que é melhor para você simplesmente ignorando o outro? Então, se você não conhece o outro, se você nunca vivenciou o outro, como que você vai tomar uma decisão de que não, olha, esse modelo aqui é o melhor para mim mesmo? Se você sempre ignorou o outro, se você só foi na linha de acreditar que as pessoas falavam para você que essa é a melhor maneira de investir, não essa é a melhor maneira. Então, para isso, eu criei um método para conhecer ambas as formas, e onde eu acredito que seja o melhor para mim. Eu aplico o que melhor se encaixe naquele momento. Então, às vezes existem oportunidades em que escolher uma ação específica faz sentido, que vai trazer rentabilidade, que vai ser bom, vai ser uma oportunidade de escolher criativo. E às vezes existem momentos em que não faz sentido, é melhor ter um ETF, porque vai dar menos trabalho, vai demandar menos tempo de análise, e é uma oportunidade boa para seguir o índice, já que o negócio está crescendo, está indo bem. Né? Então, eu gosto de conhecer ambos e eu gosto de aplicar ambos dependendo do momento e de transicionar entre ambos também. Então, se você não aprender os dois, né, você nunca vai conseguir investir com confiança e acelerar aí a sua aposentadoria. E quer saber? Só você vai investir 100% das vezes com base no seu melhor interesse. Olha, eu não estou dizendo que você vai acertar sempre, eu não acerto sempre. Mas certamente o intuito era o melhor para você mesmo. E simplesmente seguir a recomendação de alguém sem entender significa muitas vezes investir com base nos melhores interesses dessa pessoa, seja na gestão ativa ou na gestão passiva, tá? Bom, pessoal, agora a gente entra aqui numa parte que é importante também, que eu quero dizer para vocês que eu falei bastante por muito tempo aqui, então, para não ficar muito longo, eu tenho um limite de tempo aqui, isso é tudo que eu consigo ensinar para vocês dentro de uma aula rápida, assim,
dentro de um evento que tem que ser tiro e queda para passar conteúdo, para ajudar, para passar experiência, para contribuir, né? Falando da minha vida, falando do que eu fiz, dando passos, dando dicas. Mas é o máximo que dá para fazer, senão o negócio começa a ficar muito longo. Né? Então, o que que eu quero dizer aqui? Se você quer conhecer os próximos passos, mais do que isso, se você quer percorrer esses próximos passos de maneira guiada e estruturada, eu tenho sim uma oferta para fazer para você hoje. E o que que é essa oferta? Essa oferta é o curso do Investidor Proficiente. O curso do Investidor Proficiente ele é composto por 9 módulos aqui. O módulo 1, que é o início de tudo, onde eu detalho toda a jornada que vai fortalecer a sua motivação, aquilo que você precisa para realmente finalizar o curso e colocar em prática as coisas que você vai aprender. Porque muitas vezes a gente estuda, a gente aprende sobre coisas da nossa vida e não coloca em prática. No módulo 2 eu vou falar sobre mentalidade. E aqui não é papo de coach, é um módulo muito prático, muito simples, para você entender a questão de como as emoções, como os sentimentos afetam sim os investimentos e como você precisa controlar isso para poder investir melhor e obter rentabilidades melhores. Então é muito sobre aprender e controlar o medo, tá? O módulo 3 eu falo de educação financeira, que é você entender realmente como o dinheiro funciona e o que que é dinheiro, né? O que que é moeda fiduciária, o que que é uma criptomoeda, o que que é ouro, o que que é metal. Então isso aqui é importante. Eu gosto de dizer que esse módulo aqui é para colocar todo mundo no mesmo nível, né? Para a gente poder seguir realmente para investimentos. E aí no módulo 4 eu falo muito sobre orçamento e despesas. Você precisa entender o jogo de soma zero, você precisa entender que os recursos financeiros são finitos, você precisa fazer escolhas, tá? Para você poder maximizar os aportes aí, colocar mais dinheiro para precisar de menos tempo. No módulo 5 a gente vai falar de renda fixa aqui no Brasil, no 6 eu vou falar sobre renda variável, todos os investimentos eu vou detalhar um por um, vou falar sobre riscos associados a cada um deles. E no módulo 7 a gente vai falar sobre investimentos no exterior. Então, uma vez que você entende renda fixa e renda variável no Brasil, vai ser simples fazer você entender isso no exterior. E eu coloco também aulas práticas de como você investe lá no exterior, como que você leva o dinheiro para fora, como que você controla tudo isso. E aí a gente termina falando um pouco de simplificação, né, que é essencial para você se preparar para viver a liberdade financeira e também como que você vai continuar essa jornada aí para realmente manter nesse caminho. E como que eu entrego tudo isso? Como que eu entrego o curso do Investidor Proficiente? Através de uma plataforma online que fica disponível 24/7 para vocês. Né? Então você pode assistir as aulas no momento que você quiser, aonde você quiser, para facilitar para vocês aí. Eu também entrego aqui a questão das lives de suporte, né? Então, uma vez por semana eu entro online, fico disponível para tirar dúvidas, para ajudar, para comentar cenários que estão acontecendo, investimentos que surgiram, que não surgiram, para te ajudar a tirar dúvidas e te dar segurança no seu aprendizado para você poder tomar as suas decisões aí. E no último aqui eu ofereço também suporte para dúvidas para você não ficar amarrado somente nos plantões, nas aulas online, né? Para você poder mandar suas dúvidas a qualquer momento e a gente assume um compromisso aí de, em até 3 dias úteis, responder a sua dúvida, te ajudar e não te deixar sem resposta, tá? E tem uns bônus aqui eu vou falar também sobre milhas aéreas e cashback, que eu acho que é muito importante para você conseguir manter os aportes sem abrir mão de todos os sonhos, vontades que você tem ao longo da vida. E também sobre imposto de renda, porque uma vez que você invista, você precisa aprender a fazer isso daí de maneira correta, tá? E qual que é o preço, né? O que eu ofereço de preço e garantia aqui para o investidor proficiente? O preço é de 12 vezes de R$ 99,50, então é um valor aí que eu considero bem justo para o que o curso entrega, todos aqueles módulos, todas aquelas informações. E como a gente está falando de investimento aqui, finanças, a gente sabe que dinheiro tem custo ao longo do tempo. Então, para quem escolhe pagar à vista, tem um desconto aí, o curso sai por R$ 997 à vista. E por que esse valor, né? Como que eu cheguei nesse valor aqui? Qual que é o valor que eu posso definir aqui que é justo para ajudar você a acelerar a sua aposentadoria, né? Quanto você estaria disposto a investir para alcançar isso? E aí eu quero exemplificar aqui o que custou para mim não saber dessas coisas mais cedo, né? Eu contei para vocês na minha história que em 2005 eu investia na poupança que dava um retorno de 9,17% ao ano. E naquele ano os juros do país estavam em 19,75% ao ano. Então, vamos dizer que se eu não aprendesse, se eu não estudasse, se eu não entendesse como
diversificar minha carteira, como buscar investimentos melhores e continuasse perdendo essa oportunidade ano após ano, agora em 2024, por exemplo, aqueles R$ 400 que eu investi lá na poupança, naquela taxa da poupança, valeriam somente R$ 2.118. E esses mesmos 400 investidos numa taxa de 19,75%, que era a taxa básica do país naquela época, ou seja, você pode alcançar essa rentabilidade muito facilmente, né? Os mesmos R$ 400 valeriam hoje R$ 12.282. Isso é uma diferença, gente, de 480%. Então, extrapola isso para todos os aportes, todos os investimentos que eu fiz aí nos últimos 19 anos. O quanto que eu teria perdido de dinheiro, o quanto que eu teria deixado de acelerar a minha aposentadoria investindo melhor com confiança. Então, eu acho muito difícil mensurar o valor desse conhecimento ao longo de uma vida. Mas eu também não quero que o preço do curso seja um impeditivo para você investir sem medo, e organizar, investir parte da sua renda para acelerar a sua aposentadoria. Por esse motivo que o preço do curso é o que é, né? E as formas de pagamento também você pode pagar no crédito, no débito, no Pix, no boleto, da maneira que você achar mais fácil. E eu quero oferecer aqui uma garantia também para te ajudar, para te dar proteção, para você entrar, fazer o curso, e durante 30 dias você pode consumir as aulas que vão sendo disponibilizadas semanalmente lá dentro da plataforma. Você pode participar das lives, você pode tirar dúvidas, e se você não gostar, dentro da própria plataforma você solicita seu dinheiro de volta. Não tem e-mail, não tem pegadinha, não tem perguntinho, pesquisa, é simplesmente seu dinheiro é estornado e pronto, dentro dos 30 dias. Então é uma garantia incondicional. Você não precisa mostrar que você fez o curso, você não precisa mostrar que você gostou, que você não gostou, é só solicitar seu dinheiro de volta, tá? Bom, agora depois de tudo isso que eu falei, você tem três opções. Primeiro, acreditar que tudo isso é besteira, me ignorar e continuar aí como está, seguindo a sua vida. Desejo que você seja muito feliz, encontre o sucesso que você sempre buscou aí. A segunda maneira é você tentar fazer isso tudo sozinho, como eu fiz. Você pode até utilizar os conteúdos gratuitos que eu tenho nas minhas redes sociais, estruturar seu próprio método com passos, estratégias, tática operacional, tudo que você precisa. Tempo é precioso, mas é o seu tempo e eu respeito isso. Se esse for o caminho que você quiser seguir, fica à vontade. Minhas redes sociais têm muito conteúdo gratuito para você poder conseguir fazer isso aí. Vai te custar muito mais tempo, mas, como eu disse, é uma escolha sua. E o terceiro passo é você aceitar o meu convite e adquirir a metodologia do investidor proficiente e receber tudo isso pronto, com suporte, acompanhamento, para poder investir com confiança e acelerar aí a sua aposentadoria, tá? Para você que escolheu a opção 3, eu vou disponibilizar agora o link no chat para você poder acessar a página de compra e já fazer aí a sua reserva na turma, tá? Eu espero poder ver você lá, te ajudar ainda mais a investir com confiança, tá? A organizar, investir a sua renda para acelerar a sua aposentadoria. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido bacana aí todo o conteúdo. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, a gente vai respondendo, vai falando aqui. Até logo.